Bom, vamos desempacotar isso. Boas-vindas a mais uma imersão profunda. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje a nossa jornada histórica vai mergulhar em uma fonte riquíssima e, confesso, cheia de surpresas. Com certeza, um material bem denso. Estamos falando de trechos da obra Brasil, uma biografia, das historiadoras Lilian Moritz Schwartz e Heloísa Mugel Starling. A missão deste nosso mergulho é desconstruir de vez aquela narrativa oficial, sabe? Aquela visão tradicional. Isso, aquela história de conta de somar, linear, previsível, onde um evento leva magicamente a um final feliz. Aquele formato que a gente aprende na escola. Pois é, e o texto sai totalmente dessa rota. Exato. O objetivo aqui é revelar ângulos surpreendentes que mostram como aquele mito dos etrópicos plácidos esconde, na verdade, turbulências políticas e sociais impressionantes. Mas antes de darmos o nosso primeiro passo nessa análise documental, eu acho crucial fazermos um aviso de navegação para nossa audiência. Muito bem lembrado. A fonte que estamos dissecando hoje atravessa períodos políticos incrivelmente intensos e polarizados da história antiga e recente. Sim, toque em feridas abertas. Exatamente. O texto aborda desde governos militares e movimentos de esquerda até o populismo, o comunismo e processos de impeachment. Então, o nosso papel aqui é realizar uma síntese rigorosamente neutra e apartidária. Totalmente neutra. Nós estamos apenas relatando os fatos e as perspectivas que a obra original levanta. Isso não representa de forma alguma um endosso nosso a qualquer ideologia, seja de direita ou de esquerda. A nossa grande meta é exercitar o pensamento crítico de quem nos ouve. O palco está montadíssimo. E para começar com tudo, o texto traz um conceito logo de cara que usa o futebol como a grande metáfora da nossa nacionalidade. A obra chama isso de bovarismo brasileiro. Bovarismo, isso. A ideia vem lá da personagem Madame Bovary, da literatura francesa, mas foi aplicada à nossa realidade pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. E é um conceito fascinante. Basicamente, é uma eterna insatisfação combinada com uma mania nacional de esperar que um milagre caia dos céus. Pense num estádio de futebol. É aquela torcida que, perdendo o jogo, não cobra uma tática melhor do técnico. Fica esperando que, aos 48 do segundo tempo, um raio caia, o vento mude e um gol imprevisto resolva a partida. O que torna essa análise do bovarismo tão central é como ela explica uma dissociação histórica da realidade. Como assim? Em vez de olhar para os problemas reais e planejar mudanças difíceis e duradouras, a sociedade passa a guardar um salvador da pátria. Ah, o famoso herói providencial. Exato. Ou quem sabe um tesouro recém-descoberto no quintal que vai pagar todas as dívidas. É uma recusa crônica do planejamento de longo prazo. E o mais interessante para nossa audiência notar é que essa fuga da realidade não é um vício moderno. O livro argumenta que isso já começa na própria maneira como o tal do descobrimento nos foi vendido ao longo dos séculos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a imagem oficial que a gente consome sobre as grandes navegações é quase uma poesia, né? Caravelas imponentes. Isso, caravelas imponentes desbravando mares desconhecidos com heróis destemidos. Mas a obra simplesmente destrói esse mito. O que o texto descreve sobre a realidade a bordo é um verdadeiro inferno flutuante. E era mesmo. As naus eram abarrotadas. A comida principal era um biscoito seco que os marinheiros tinham que disputar a tapa com ratos, baratas e besouros. Um cenário terrível de insalubridade. A água potável apodrecia rapidamente nos tonéis de madeira. O escorbuto, que eles apelidavam de mal de Luanda, causava perdas diárias. E tem um detalhe que parece piada pronta. Os padres a bordo muitas vezes acumulavam a função de médicos, mas... Eram eles mesmo que escondiam as mulheres. Exatamente. Segundo a fonte, eram eles que escondiam as chamadas mulheres suspeitas, que eram prostitutas embarcadas clandestinamente no meio daquela confusão toda. Mas como era o continente que essas pessoas doentes e exaustas encontravam ao chegar? O contraste não poderia ser maior. A narrativa tradicional costuma retratar os povos originários como pequenos grupos isolados, passivos, apenas aguardando a chegada da civilização. O que a fonte rebate com força.
Sim, rebate lembrando que o território já era habitado há milhares de anos, com estimativas de até 35 mil anos de ocupação. Não existia isolamento algum. Eram sociedades superconectadas. Havia redes comerciais vastas que cruzavam o continente. Sociedades inteiras, como as do Alto Xingu, possuíam modelos de chefia e organização espacial altamente sofisticados. E além da estrutura social, a cosmologia deles era complexa, baseada num conceito que a antropologia chama de perspectivismo. Certo, mas como a gente traduz esse perspectivismo para quem nos escuta agora? Pense da seguinte forma: na nossa visão ocidental tradicional, o humano é o centro de tudo e o resto é natureza ou recurso. No perspectivismo indígena descrito na obra, a forma como se vê o mundo depende do corpo que se veste. Como uma onça, por exemplo. Perfeito. Para um indígena, uma onça não é apenas um animal irracional. A onça se vê como humana dentro da sua própria realidade. O sangue que ela bebe para ela é como se fosse cauim, aquela bebida fermentada. Nossa, isso é muito profundo. É uma teia incrivelmente rica, onde todas as entidades da natureza têm cultura e intencionalidade. Era um mundo física e filosoficamente estruturado. Estruturado aqui, mas infelizmente transformado em um espetáculo puramente exótico lá fora. Tem uma passagem no livro que é de cair o queixo. Aconteceu em 1550, na cidade de Rouen, na França. Essa história é surreal. A realeza resolveu dar uma festa brasileira para entreter o rei Henrique II. Eles queriam mostrar as maravilhas do Novo Mundo. E adivinha o que eles fizeram? Importaram 50 indígenas tupinambás reais e os jogaram no meio de 250 figurantes franceses. Figurantes fantasiados. Franceses nus, pintados, usando perucas e penas, simulando combates na selva, carregando bananas, papagaios, queimando ocas cenográficas. Tudo isso às margens do rio Sena. Esse episódio, em Rouen, é a perfeita ilustração de como a imagem da colônia foi fabricada quase como um parque de diversões para o consumo da Europa. Para entreter a corte. Exato. O Brasil já nascia no imaginário europeu como um produto de exportação. E essa lógica extrativista de servir apenas aos interesses de fora nos leva diretamente para a base da nossa formação econômica, o ciclo do açúcar. Que não tinha nada de doce. A lógica dos engenhos nunca foi desenvolver o território local ou criar um mercado interno. O objetivo era único e exclusivo: adoçar as mesas da Europa e enriquecer a metrópole. Uma máquina de moer gente. Uma máquina que forjou uma sociedade extremamente violenta, baseada na aparência e, sobretudo, na escravidão. Num cenário assim, a obra destaca como a própria nobreza virou uma mercadoria. Diferente da Europa, onde a linhagem definiu o nobre, no Brasil colonial, o simples fato de ter uma cor de pele diferente da negra e um pouco de posses já permitia que alguém comprasse títulos de nobreza. É de uma ironia cruel. A fonte até aponta como esse açúcar todo moldou a culinária do país de uma maneira que esconde a dor. Nossas mesas ficaram cheias de doces com nomes super afetivos: bolo de amor, sonhos de freira, engordar marido. Nomes seráficos. Isso, nomes fofos que remetem a conventos e ao carinho, mas que contrastavam de forma bizarra com a brutalidade extrema e o sangue que moviam as moendas dos engenhos. Sem dúvida. E a brutalidade não começava no canavial. Ela começava muito antes, na travessia do Atlântico. O texto é cirúrgico ao descrever os chamados tumbeiros. Os navios negreiros. A mortalidade ficava na casa dos 10% em viagens que duravam poucas semanas. 10%? Sim. Para dar um parâmetro para nossa audiência, na França da mesma época, perder 10% de uma população em tão pouco tempo era considerado um indicador de uma epidemia catastrófica. E a fonte traz uma camada de dor espiritual que a história convencional raramente menciona. A questão da travessia. Muitas das populações escravizadas acreditavam na necessidade de morrer junto aos seus antepassados, no seu próprio solo, para que a alma fizesse a passagem correta. Morrer no meio do oceano era a tragédia suprema, a condenação de que o espírito jamais conseguiria voltar para sua aldeia na África. Uma aniquilação completa. Mas diante de uma máquina tão impiedosa, o livro faz questão de mostrar que a resistência foi igualmente monumental.
E aqui entra uma visão muito diferente sobre o Quilombo dos Palmares. A gente geralmente ouve falar de Palmares como um grande esconderijo, um acampamento de pessoas em fuga, né? Sim, essa é a visão de sempre, mas a fonte vai muito além disso. A leitura que as autoras trazem redefine Palmares. Muda tudo. Se olharmos para os documentos da própria coroa portuguesa da época, eles tratavam Palmares não como um mero esconderijo, mas como uma ameaça de Estado. A população local chamava de Angola Janga, que significa a pequena Angola. Era, na prática, uma república multiétnica no coração do Brasil. Um verdadeiro Estado. Giz possuíam uma administração pública complexa, leis próprias, rotas de comércio, um sistema de tributação e um exército organizado. Era a reinvenção de uma nação africana, soberana e politicamente estruturada, desafiando a maior potência colonial da época no seu próprio território. Incrível como essa mudança de lente altera tudo. Avançando um pouco no tempo e mudando de ciclo, chegamos na Era do Ouro, nas Minas Gerais. E adivinha quem aparece de novo? O bovarismo. O nosso velho conhecido bovarismo, a ilusão do tesouro mágico. O livro conta a história do bandeirante Fernão Dias, que morreu de febre no meio do mato, agarrado a um saco de pedras verdes, crente que tinha descoberto montanhas de esmeraldas. Mas, na verdade, ele estava segurando turmalinas, que na época não valiam absolutamente nada no mercado europeu. Foi o famoso verde engano. Exato. E quando o ouro de verdade finalmente apareceu, a região viveu um paradoxo absurdo. Um paradoxo que beirava o colapso. O chão literalmente brilhava, mas a população morria de fome. Faltava o básico. A febre do ouro foi tão magnética, a lógica de extrair riqueza para fora foi tão absoluta que quase ninguém plantava comida. A agricultura de subsistência foi largamente ignorada. A obra ilustra essa inflação surreal com números impressionantes. Os preços explodiram. Enquanto em São Paulo, que produzia alimentos, uma galinha custava cerca de R$ 160, nas áreas de mineração, essa mesma galinha chegava a valer R$ 4.000. O desespero era tanto que há relatos de vilas inteiras sendo abandonadas porque as pessoas precisavam fugir para o mato em busca de caça e raízes para não morrer de inanição com os bolsos cheios de ouro. E essa lógica de desordem parece ser a nossa regra de ouro, com perdão do trocadilho. Porque essa instabilidade ganha um capítulo quase cinematográfico em 1808. A fuga da família real portuguesa escapando de Napoleão é figura carimbada. Todo mundo que nos ouve já sabe de cor. A vinda da corte. Mas o que a fonte traz de novo é o caos urbano e habitacional que isso gerou. Imagine o Rio de Janeiro colonial, uma cidade sem infraestrutura, recebendo de 10 a 15 mil nobres, burocratas e parasitas da corte de uma só vez. Foi um colapso. E como o Estado resolveu esse colapso? Expropriando a própria população. O livro descreve a figura odiada dos toma-larguras. Toma-larguras? Eram funcionários do rei que passavam pelas melhores casas da cidade e simplesmente pintavam as letras PR na porta, significando príncipe regente. O que a população traduziu ironicamente para ponha-se na rua. O deboche brasileiro sempre presente. Sempre. Os moradores eram expulsos de suas próprias casas para abrigar a nobreza europeia. E o mais chocante é o contraste. Enquanto a população perdia seus tetos, a coroa tentava a todo custo manter a fachada de um império inabalável. Construindo até cascatas falsas, né? Sim, construíam cascatas artificiais de lona nas ruas e promoviam festas e procissões suntuosas. Era um teatro montado para esconder a fragilidade de um monarca que, no fim das contas, precisou fugir de sua terra natal sob a escolta de navios ingleses. Essa mania de criar mecanismos para manter o controle absoluto por trás das cortinas me lembra muito o que o texto fala sobre a transição para o Império Independente. Quando Dom Pedro I lança a nossa primeira Constituição, ele cria um mecanismo que o livro destaca bastante. O que era, na prática, esse tal de poder moderador? Essa é uma invenção política fascinante e perversa. A ideia original vinha do pensador franco-suíço Benjamin Constant, que imaginava um quarto poder que seria apenas um fiel da balança, neutro, resolvendo impasses entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Na teoria soa bem.
Mas, ao ser importado para o Brasil, o poder moderador virou uma chave mestra para o autoritarismo. Era de uso exclusivo do imperador. Na prática, significava que Dom Pedro I, e mais tarde seu filho, podiam dissolver o parlamento, nomear ministros, vetar leis e intervir na justiça. Tudo isso sem responder a ninguém. Exato, sendo juridicamente irresponsáveis, ou seja, não podiam ser julgados por seus atos. Era o absolutismo com uma maquiagem constitucional. E quando esse império finalmente desmorona, a gente entra na República. Mas, lendo a fonte, a sensação é que mudou a embalagem, mas o produto continuou o mesmo. Tem uma anedota literária do Machado de Assis, que o livro resgata, que eu acho genial para ilustrar o espírito da época. É a história do dono da confeitaria do Império. Essa anedota é o retrato perfeito do momento. No meio do caos da proclamação da República, o letreiro da loja dele estava sendo repintado. O sujeito entra em pânico. Ele pensa em mandar pintar a confeitaria da República, mas recua, com medo de que no dia seguinte aconteça uma nova revolta. Que o Império volte. Isso, e aí ele perca a placa e os clientes. Aí ele cogita confeitaria do governo, mas conclui que todo governo tem oposição e a oposição poderia apedrejar a vidraça dele. No fim das contas, exausto de tentar prever a política brasileira, ele manda colocar o próprio nome, Confeitaria do Custódio. Isso não resume perfeitamente a relação do cidadão comum com as mudanças de poder no Brasil? Resume magistralmente o distanciamento absoluto entre o povo e a política. A fonte é taxativa ao afirmar que a proclamação da República não teve participação popular. Foi de cima para baixo. Foi um golpe militar arquitetado nos quartéis. Um observador da época descreveu que a população assistiu à queda da monarquia bestializada, sem entender o que estava acontecendo, achando que era apenas uma parada militar. Nem sabiam que era a República. E as tentativas de importar símbolos republicanos europeus fracassaram de forma constrangedora. Tentaram emplacar aqui a figura da Marianne, aquela mulher da Revolução Francesa, que simboliza a liberdade, a igualdade e a república. Mas não colou. Como adotar um símbolo feminino de emancipação cidadã num país patriarcal, onde as mulheres continuavam submissas, restritas ao espaço doméstico e sem o menor direito a voto? A República Brasileira nasceu de costas para os direitos civis. O que nos joga diretamente nos braços do conturbado século XX. E aqui, eu quero puxar aquele nosso acordo de observar os fatos narrados pelas autoras com a frieza de quem olha um raio-x. O que me chamou muita atenção foi como o controle da narrativa mudou. Antes era na base da força bruta. Mas com a era Vargas a coisa ficou muito mais sofisticada, não é? O livro foca bastante na máquina de propaganda. Exatamente. O Estado percebeu que precisava entrar na casa das pessoas. E a ferramenta para isso foi o rádio. O governo Vargas criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que passa a controlar rigidamente a cultura, a censura e a informação. Aquela hora sagrada do rádio. A criação da Hora do Brasil não foi apenas para informar. Foi a primeira grande tentativa de massificar uma ideologia oficial, criando a imagem do líder paternalista diretamente no ouvido da população. E essa montanha-russa parece não ter freio. Logo depois de Vargas, o texto menciona o governo do general Eurico Gaspar Dutra. E o que ele fez com as reservas econômicas do país é quase inacreditável. O Brasil tinha acumulado uma quantia imensa de dólares durante a Segunda Guerra Mundial, vendendo matéria-prima. Uma riqueza tremenda na época. Sim, mas em vez de investir em ferrovias, indústrias ou saúde, Dutra abriu as portas para a importação de bens de consumo totalmente supérfluos. O país gastou suas preciosas reservas comprando ioiôs, bambolês e carros Cadillac para a elite. Foi uma farra de consumo que dilapidou o futuro do país para sustentar uma ilusão de modernidade de curto prazo. E é essa constante instabilidade econômica, somada à polarização da Guerra Fria, que o livro aponta como o caldo de cultura para o golpe de 64. Aquele momento de ruptura. A obra faz questão de desmistificar a ideia de que o golpe foi uma reação de última hora. As autoras demonstram que houve um preparo minucioso nos anos anteriores. Organizações como o IPES e o IBAD atuaram fortemente na produção de propaganda para desestabilizar o governo democrático, com financiamento robusto de empresários e até da CIA. Agência norte-americana.
Isso. E depois que os militares se instalam no poder, a propaganda ufanista atinge níveis estratosféricos. Projetos gigantescos, as chamadas obras faraônicas, começam a brotar. A rodovia transamazônica é o grande exemplo que o texto traz. Era vendida na TV como a salvação nacional, a integração do território. Mas o saldo real, segundo o livro, foi um desastre ambiental, bilhões em dívidas e longos trechos que logo foram engolidos pela selva, virando lamaçal. Era um marketing verde-oliva para mascarar a inflação que logo estouraria. E junto com a propaganda, operava a máquina da censura, sufocando violentamente o jornalismo e as artes. Mas a forma como as pessoas resistiam é fascinante. O texto relata o caso clássico do Jornal do Brasil. Esse caso é histórico. Em dezembro de 68, após a instauração do AI-5, com censores federais sentados literalmente dentro das redações para cortar reportagens, o jornal usou a única página que sobrou livre, a previsão do tempo. Num dia de sol radiante no Rio de Janeiro, a capa do jornal alertava: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. Uma mensagem nas entrelinhas. Para o leitor atento, o recado era claro: o país havia mergulhado nas trevas. E no campo cultural, a fonte também mapeia a resistência de uma juventude que se recusava a aceitar tanto a ditadura quanto o puritanismo da época. Organizações estudantis como a Tendência Libelu iam para as ruas desafiar o regime, mas faziam isso ouvindo Pink Floyd, Rolling Stones, Caetano Veloso. Era uma contestação política que também exigia liberdade de comportamento. Essa panela de pressão vai fervendo até os anos 80, na reta final do regime militar. E o momento de transição é marcado por um drama humano terrível: a eleição e a morte de Tancredo Neves em 85. O livro entra num detalhe muito forte sobre o porquê de Tancredo ter escondido a sua doença com tanta obstinação. Não era só vaidade. De forma alguma. Era um medo paralisante do retrocesso. O livro deixa muito claro que Tancredo acreditava que, se demonstrasse qualquer fraqueza física ou pedisse licença médica antes de tomar posse, os setores de linha dura das Forças Armadas usariam o vácuo de poder como pretexto para cancelar a abertura democrática e reassumir o controle. Um sacrifício enorme. Movido por esse terror político, ele suportou dores atrozes e passou por 7 cirurgias consecutivas, em condições sigilosas e muitas vezes improvisadas. A morte dele foi um choque catártico para a população, um trauma profundo que marcou o início da nova república. E pavimentou a ansiedade para a primeira eleição direta para presidente, em 89. E que eleição! O texto descreve a ascensão de Fernando Collor de Mello quase como um delírio coletivo de marketing. A gente volta ao nosso bovarismo. A população castigada pela hiperinflação abraça a figura de um jovem governador de um estado pequeno que se apresentava como o grande caçador de marajás. E a obra até traça um paralelo com Jânio Quadros. Era aquele moralismo midiático, o presidente que governava voando em caças supersônicos e andando de jet ski nos fins de semana. Mas a queda foi espetacular e surpreendente pela origem. O livro narra como o esquema bilionário de corrupção envolvendo o tesoureiro de campanha foi implodido não pela oposição, mas por uma entrevista explosiva do próprio irmão do presidente, Pedro Collor. A partir dali, o choque econômico do confisco das poupanças encontrou a indignação moral. O povo, agora sem censura prévia, foi para as ruas. Os estudantes, os famosas caras pintadas, lideraram marchas que culminaram no primeiro processo de impeachment da nossa história democrática recente. Chegando ao fim dessa trajetória tão intensa, a pergunta que fica para quem acompanha a gente é: por que desenterrar tudo isso importa? O que a gente ganha olhando para o espelho retrovisor dessa forma tão crua? A grande síntese que as historiadoras propõem é que a construção do Brasil é profundamente desigual no que diz respeito aos direitos. Historicamente, o país até tentou implementar alguns direitos sociais, frequentemente de forma paternalista,
mas negligenciou de maneira brutal os direitos civis. Sempre deixando para depois. O texto lembra que pautas fundamentais de igualdade, levantadas pelos movimentos negros, feministas, LGBTQIA+, e indígenas, só conseguiram ganhar tração real e visibilidade na esfera pública a partir da década de 70, e ainda sob a mira da repressão. O alerta da obra é que sem liberdade individual garantida, sem o respeito à diversidade e igualdade perante a lei, a ideia de cidadania não passa de uma promessa vazia. Ou seja, se a gente voltar lá na etimologia da palavra, república significa res publica, a coisa pública, aquilo que é de todos, que exige transparência, que repudia privilégios e apropriação privada do Estado. E quando olhamos para a nossa história, dos toma-larguras expulsando pessoas de casa para abrigar nobres, passando pela compra de títulos com base na cor da pele, até os caçadores de marajás, fica muito evidente que o projeto de república no Brasil ainda é um rascunho com várias páginas em branco. E para deixar nossa audiência com uma provocação final para matutar durante a semana, eu resgato um conceito econômico brilhante que o livro aborda. Nos anos 70, o economista Edmar Baixa criou a ideia da Belíndia. Belíndia. Ele dizia que o Brasil não era um país único, mas uma ficção geográfica que unia duas realidades incompatíveis. Uma nação dividida que possuía a riqueza, a modernidade e as leis da Bélgica para uma minoria, convivendo no mesmo território com a miséria absoluta e a fome da Índia daquela época, reservadas para a grande maioria. Uma metáfora duríssima. A provocação que fica após toda essa nossa imersão histórica é a seguinte: será que as décadas de milagres econômicos e todo o ufanismo serviram para integrar o país? Ou serviram apenas para modernizar e fortalecer as cercas de segurança dessa eterna Belíndia até os dias de hoje? Um soco no estômago disfarçado de reflexão. É por essas e outras que mergulhar em fontes tão potentes é essencial. A gente encerra a jornada de hoje com essa pulga atrás da orelha, que quem nos escuta continue questionando as raízes do nosso bovarismo e os muros invisíveis da nossa Belíndia. Investigar a história não é folhear um álbum de fotografias velhas, é entender que o nosso presente cheio de falhas não caiu do céu, ele foi arquitetado. E o principal, o rascunho do amanhã não está escrito. Ele está nas nossas mãos. Até o próximo mergulho. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.